Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos novamente ao canal da Pierrotti Advocacia. E se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Rubens Pierrotti, sou advogado, criador deste canal, que tem como objetivo levar informação para você sobre o direito de família, direito das sucessões e principalmente o planejamento patrimonial e sucessório da família. Hoje estamos trazendo aí um tema bastante interessante, acho assim, bastante interessante pela forma como nós estamos abordando esse assunto. Holding em 10 passos para a família, né? Então, bastante interessante aí. Eu nunca vi esse tema ser abordado dessa maneira então resolvi levar informação para a família sobre esse passo a passo, tá? E, assim, bastante importante para que você possa acompanhar a construção da sua holding. Você está pensando em constituir uma holding para a sua família, então informações aí bastante importantes para você. Lembrando que a Pierrotti Advocacia também está presente em outras mídias sociais, inclusive onde esses posts foram postados, essa série foi postada lá no Facebook, Pierrotti Advocacia, como você está vendo aí na tela, nossa página, lá no Instagram, o @Pierrotti Advocacia, e também lá no LinkedIn, tá? Bom, lá no site, o pierrotti.adv.br, também existe uma aba, vou mostrar aqui no mouse, olhando aqui para minha tela aqui do lado, então estou passando o mouse aí, ó. No pierrotti.adv.br você encontra uma aba, que é a aba do blog, né? E onde aparecem ali os últimos posts. Esse momento que você está vendo esse vídeo, né? Não, esse post holding 10 passos para a família não estiver ali entre os primeiros, é só você rolar a página um pouquinho mais para baixo e você vai encontrar. E clicando então em holding 10 passos para a família, ler post completo, você vai ter o artigo aí e pode ler ali mais informações, complementando o que você está vendo nesse vídeo. Ou se você está vindo, já leu o artigo, está vindo lá do artigo do nosso site, nosso blog aqui, para esse vídeo, fica aqui até o final, que realmente as informações elas se complementam. Então, alguma coisa que a gente escreveu ali no artigo, vamos acabar complementando aqui, explicando de uma maneira mais descontraída, ou se você está assistindo aqui, realmente não deixe de passar lá e complementar e ver o que a gente escreveu lá nesse artigo lá no blog, tá certo? Bom, Hold passo a passo para a família, como eu falei, foi uma série de posts que nós publicamos aí nas mídias sociais, Facebook, o Instagram, o LinkedIn, e agora fazendo esse vídeo aqui, né? Por quê? Muito importante aí para a família não ignorar as etapas para a montagem correta da hold, como nós colocamos aí nesse post, né? O que poderia trazer grandes prejuízos e problemas para a sua família. Então, você vai ver aqui num passo a passo, né? Obviamente, a gente não tem a pretensão de te transformar em um especialista, em um expert em holding familiar, e nem precisaria, né? Você contrata um profissional justamente para te atender, para fazer isso para você, não é verdade? Mas aqui é importante você ter uma visão de como esse processo ele caminha de uma forma segura, né, de uma forma racional para você poder acompanhar o trabalho do profissional ou até identificar aquela pessoa que está querendo te vender holding, não é? E que não conhece o assunto, e você vai ver aqui, tudo isso a gente vai mostrar, tá certo? Bom, vamos lá. O primeiro post, olha só que dica é essa, não é? Holding. Primeiro post de 10, passo a passo sua família, 3 dicas que não vão lhe custar nada. Então, é isso mesmo, né? O primeiro passo que eu digo para as famílias aí, não custa nada, é 100% gratuito. Antes de pagar por qualquer serviço, você deve dedicar um tempo para a escolha do profissional, né? E isso não vai te custar nada. Como é que você escolhe o profissional para te atender nesse trabalho de planejamento patrimonial e sucessório, por meio da holding familiar? Primeira dica: acesse as mídias profissionais dele, as mídias sociais, né, desse profissional, verificando se ele produz conteúdo sobre holding. É muito estranho, né, uma pessoa ser especialista nesse assunto, trabalhar com esse assunto e não produzir nada de conteúdo, não produzir informação, não é? Então, não tenha pressa, siga as mídias sociais, aquelas, né, da sua preferência. Se você prefere ali o Facebook, siga o Facebook ali do profissional que você tá observando para contratá-lo, né, para fazer a holding da sua família. Se você prefere ali o LinkedIn, se você é uma rede um pouco mais profissional, né? Se você prefere então o Instagram,
siga a rede profissional, ou mais de uma até, né? Essas redes aí, business, né? Essas mídias sociais, onde o advogado, o contador, o profissional, né, que está trabalhando com holding, produz conteúdo, tá? É uma dica aí bem legal para você ver o que ele produz, o que as pessoas estão comentando aí na rede social dele também, tá? A segunda dica é verificar se o profissional possui site com informações. Né? Isso, assim, hoje em dia é difícil, né? A gente conceber alguém que diz que é um especialista, diz que é um expert e tá fora de mídias sociais, não tem um site, é realmente muito estranho, né? Então, hoje faz parte da apresentação do profissional ter um site, apresentar as suas qualificações nesse site, que é a próxima dica, a gente já vai ver, apresentar suas qualificações, informações, não é? Informações que você adquire ali realmente gratuitamente, né? Você entra num site em que tem, por exemplo, uma aba do site, que até tem no nosso site também, né? Mas tem uma aba lá, holding familiar, em que as 10 perguntas mais frequentes, dúvidas, né, que as pessoas apresentam constantemente no escritório, né? Eu fiz isso lá no site da Perro Advocacia, coloquei uma página lá do site do escritório, é só dedicada às 10 principais perguntas que chegam, né? Então, isso daí tudo você vai pesquisando de uma forma 100% gratuita. A terceira dica, né? E você acaba conseguindo isso até no site, informações sobre o profissional. Quem é ele, né? Normalmente aquela parte do site, quem somos. Então, quem somos apresenta a empresa, apresenta os profissionais que compõem a empresa. Aí você pode ver cursos que o profissional possui, sociedades especializadas. Falando sobre sociedade especializada, né? É comum, as pessoas sabem, né? Por exemplo, o médico, ele participa de sociedades especializadas. Então, tem a Sociedade Brasileira de Cardiologia, não é verdade? E você se sente mais confortável, mais seguro quando você é atendido por um profissional que faz parte dessas sociedades. Por quê? Porque essas sociedades promovem encontros, existem qualificação desses profissionais, não é? O que muita gente não sabe é que o direito também possui essas entidades, essas sociedades. Então, por exemplo, uma delas, até de que eu participo, é o IBDFAM. IBDFAM é Instituto Brasileiro de Direito de Família. Então, os profissionais especializados no ramo, certamente eles vão querer acompanhar o que o Instituto Brasileiro de Direito de Família está fazendo, em termos de projetos de lei, as contribuições para a melhoria, né, desses dois assuntos, de família, sucessões, toda a legislação que está sendo discutido, que a doutrina está falando, participar de simpósios, encontros, cursos, então é isso, né? Outra sociedade aqui, para o caso específico de holding, o que você precisa observar, eu reputo como fundamental, um dos pontos, se o profissional que vai te atender participa do Time Holding Brasil. Time Holding Brasil é a maior comunidade especialista em planejamento patrimonial e sucessório da família por meio da holding familiar do Brasil. Então, atualmente, acredito que mais de 4 mil associados aí caminhando para 5 mil associados do Time Holding Brasil. Então, obviamente, você se sentirá mais seguro, né? Então, olha, pega essa primeira dica que você não precisa gastar nada, né? E sem afobação, façam uma pesquisa tranquilo, né? Seguindo as mídias sociais, verificando o site, buscando informações aí desse profissional e de outras, né? Você vai procurando ali 2, 3, vai olhando, né? Até você se decidir quem realmente você quer ser atendido, tá? O segundo então, o primeiro a gente falou, 100% gratuito. O segundo, comece gastando pouco, né? Então, aí está na hora que você começa a investir na holding da sua família, né? Então, coloquei aí o post, né? Como é que isso quando isso não acontece? Isso não acontece quando o profissional, aí o lado dele, ele tem pressa em te vender a holding. Isso é muito perigoso, muito. Você tem que desconfiar, né, do profissional que quer te vender rapidamente. Então, eu coloquei. No post passado, dissemos para não ter pressa na hora de contratar um profissional. Pois saiba que ele também não deve ter pressa para vender
a holding para você, né? Porque, assim, esses profissionais, né, estão com pressa de vender, quer que você contrate logo a holding, mas olha só, imagina você sair contratando logo a holding, que é o quadro seguinte. Depois de um tempo, você descobre que algum aspecto a inviabiliza para os objetivos propostos. Então, você pode ter diversos propósitos aí na holding, né? Proteção patrimonial, deixar o planejamento sucessório tranquilo, evitar briga entre os herdeiros, economia tributária em alguma atividade que você já exerce, por exemplo, o aluguel de imóveis próprios, né? Economia tributária lá na frente, na sucessão também. Então, você pode ter diversos objetivos. E como profissional, vai sair montando rapidamente, sem ter uma conversa para entender tudo isso, né? Então, coloquei assim, num primeiro momento, é melhor ser cauteloso, investindo menos em uma sessão de viabilidade, porque você não sabe se a holding é o instrumento adequado para sua família, pode não ser. No meu escritório, isso já aconteceu algumas vezes. A família chega e fala assim, Rubens, a gente quer montar uma holding, a gente já viu, já pesquisamos, é isso que a gente quer, porque tem diversas vantagens que realmente tem, não é? E tem gente que chega convicto querendo montar holding. Então a gente fala assim, calma, a gente precisa conhecer a família, os bens. Vamos mostrar aí na próxima dica, né? Vocês passarem por uma sessão de viabilidade. Essa sessão de viabilidade, como o próprio nome está dizendo, vai chegar no final, ela vai dizer, olha, é viável, a holding é viável para vocês, é muito necessária, ou olha, a holding é viável, mas a gente vai precisar complementar com outros instrumentos de planejamento do patrimônio acessório, de repente com um seguro de vida, com plano de previdência. Então, tudo isso é analisado aí nessa sessão de viabilidade, né? E, assim, você começa realmente gastando um pouco do que você gastaria para contratar um logo profissional para montar a holding. Calma, né? Passa por uma sessão de viabilidade, né? Gasta menos, ali nessa sessão, comece a investir, ver se isso realmente é o instrumento adequado para a sua família, né? Por quê? Porque pular etapas pode custar caro, não é? Ao invés de baratear o processo, pode sair bem caro para a sua família. Somente realmente passando por uma sessão de viabilidade, você vai saber se a holding é um instrumento adequado, não é? Então, como eu estava falando no quadro anterior, na sessão de viabilidade, 3 aspectos vão ser analisados. Está aí, ó. A família, os bens, as intenções. Então, a família, em toda a estrutura da família, as relações familiares, né? O que os genitores fazem, quantos filhos têm, os filhos são casados, não são casados, qual o regime de bens, né? Então, é bastante coisa que a gente olha aí na estrutura e nas relações familiares, né? Às vezes, algum filho está passando por um processo de divórcio, né? Quem está querendo montar hold ali, os genitores, eles já têm netos também, então vão várias coisas que influenciam. E aí entram os bens. Quais são os bens? Bens imóveis, bens móveis, aplicações financeiras, né? Os recursos da família, os bens da família estão todos aqui no Brasil? Tem algum recurso no exterior? Uma conta estrangeira, aplicação, uma offshore, né, um trust. Então, assim, tudo isso a gente vai avaliar na parte dos bens e numa parte importantíssima, quais são as intenções. É o que eu falei muitas vezes, né, algumas vezes, né, algumas famílias chegaram ao escritório, nosso objetivo principal é esse. Fala assim, olha, então, sinto muito, esse objetivo vocês não vão conseguir atingir por meio da holding. Então, é isso, é uma relação franca, sincera, honesta, essa sessão de viabilidade, é a coisa mais honesta e talvez o principal passo, o passo mais importante é realmente essa sessão de viabilidade. E desconfie de profissionais que querem, como eu falei, lhe vender de forma afoita a holding, sem uma análise precisa do seu caso. Essa sessão de viabilidade realmente é imprescindível, né? Essa é uma dica importantíssima. Tá certo? Bom, e aí? Bom, então, Rubens, já passei por uma sessão de viabilidade, vamos começar a montar a holding da família. Calma, gente, calma, né? Muita calma nessa hora, que é a comparação que eu faço. Você começaria a construir
uma casa, né? Sua casa, se é um projeto básico, aquele projeto básico, né, em que o engenheiro, o arquiteto coloca a planta, a especificação dos materiais, o custo da obra, tudo certinho, o tempo, né, que isso vai levar, né? Então, assim, é loucura, gente, né? Sair construindo a casa se é um projeto básico na Road é a mesma coisa. Você passou por uma sessão de viabilidade, ok, legal, né? Parabéns. A holding é viável para você, mas agora precisa ser feito um projeto básico. Na holding familiar, esse projeto básico, a gente chama de croquis estrutural. Lá no time Holding Brasil, né? A gente desenvolveu aí essa nomenclatura. É o croquis estrutural. Aí, o que vem nesse croquis? Exatamente ali o croquis vai te dar uma visão clara, né? Como a gente estava comparando de custos. Primeiro custo que a família teria que inventar, né? Que é a primeira coisa. Olha, se eu não fizer nada, se eu não fizer nenhum planejamento patrimonial, se eu não fizer nenhum planejamento sucessório para minha família, o que vai acontecer? Olha, o que vai acontecer é isso daqui, né? Vocês vão cair lá no inventário e partilha. No inventário e partilha, vocês vão pagar tanto pelos bens, né, que vocês possuem. A alíquota vai ser essa, os custos vão ser esses com um advogado, com um cartório. Então, assim, primeira parte é dizer qual o impacto de não fazer. Porque pode ter família e falar assim, olha, nossa decisão, porque a decisão sempre é da família, nossa decisão, observando isso daí, é não fazer o planejamento, né? A família decidiu que na hora, né, que a gente faltar, os genitores não estiverem mais aqui, os filhos vão fazer o inventário e partilha normalmente, optando aí pela via extrajudicial ou pela via judicial, né, num procedimento mais simples, num arrolamento sumário. Opa, né, comecei a falar de juridiquês aqui, vamos parar com isso, né? Mas isso daí, em resumo, vai te dar uma visão e para a família decidir. E aí vai comparar, vai quantificar a economia dentro do sistema de holding familiar. Olha, vocês já viram aí quanto custa o inventário e partilha, se vocês não fizeram planejamento sucessório. E agora, quanto custaria para montar essa holding? Quanto custaria para manter essa holding? É vantagem, não é vantagem? Com o patrimônio que vocês têm, com a situação financeira? Então, assim, tudo isso é esmiuçado no croquis estrutural. Então, assim, você já avançou mais um pouquinho e vamos avançando, né? No passo a passo para a família. Esse croquis estrutural, né, ele traz uma solução sob medida. Então, você foge daquelas soluções, né, Ctrl+C, Ctrl+V, de copiar e colar, né? Aliás, o que eu digo, né, sua família merece um melhor. Então, você passou por uma sessão de viabilidade croquis estrutural. Além do que a gente já falou do croquis estrutural, né, essa comparação que vai ser feita do inventário com a holding familiar vai te trazer, normalmente, ela traz mais de um modelo de holding para você escolher, você vai tomar a decisão. Então, mesma coisa, vamos voltar àquela comparação lá do engenheiro arquiteto. Digamos ali, você quer construir uma casa, o engenheiro arquiteto, ele te apresentou ali 3 plantas, por exemplo. Então, tem uma planta que tem um determinado custo, alguns materiais, que tem uma disposição da casa, uma segunda com uma disposição um pouco diferente, e a terceira. E aí a família se reúne e fala assim, olha, a gente gostou mais dessa, essa daqui também é a que está de acordo aí, né, com o nosso orçamento, não sei o quê. É essa decisão que é tomada aí com diversos profissionais. A gente está dando exemplo aí, né, da construção de uma casa. Com o croquis estrutural também vai te dar essa visão, oferecendo diversos modelos de holding, e você vai decidir ali tudo ali sob medida para a sua família, como ir a um alfaiate, sair com a roupa ali, né, certinha, né, o seu terno ali vai cair certinho, tá bom? O croquis estrutural, né, além dos custos de implementação, ele ainda traz os custos de manutenção, que é a contabilidade do sistema. Então, você não tem imprevisto, não tem aquela coisa de olha, a gente previu aqui que o serviço ia ser de uma maneira, mas em obra, né? Muitas vezes acontece isso, obra mal planejada, o profissional chega ali, né? E não, agora vai custar mais, olha, tá demorando mais tempo. Não, aqui não tem surpresa. Você vai saber certinho com o croquis estrutural, né, os custos de implementação e de manutenção. Então, vamos partir aí para a próxima. Agora sim, mãos à obra, né? Vamos partir para a execução.
Então, você já passou por uma sessão de viabilidade, comprovou que a hold é o instrumento adequado para a sua família, você já passou por um croquis estrutural, viu a comparação do inventário, a economia que você está fazendo com a hold familiar, dentro dos diversos modelos, e escolheu aquele com o qual a sua família se sentiu mais confortável, se identificou mais. Então, finalmente, você chegou aí com segurança, tá? Então, é importante passar por essas etapas. Você chegou com segurança à fase de implementação da hold familiar e contratou o profissional, e vamos para a próxima fase de implementação aí. Então, na implementação, nessa fase, o advogado, então, ele vai começar elaborando minutas de documentos, né, para constituir a sua holding. Então, o contrato social da holding, tudo, vai cuidar de toda a burocracia, né? São órgãos públicos como, por exemplo, junta comercial, onde a holding vai ser registrada, prefeitura, para, por exemplo, alvará da holding, ou um certificado de isenção, na verdade, imunidade, né? Seria o nome correto, imunidade de TBI, ou não, dependendo aí da holding que você escolheu, tá? A Secretaria de Fazenda, né? Que também haverá um trabalho ali para o planejamento sucessório. Cartórios também, cartórios diversos, notas, registros de imóveis, certidões que vão ser necessárias aí, né, para a montagem dessa holding, tá? Mas esse trabalho, né, você já pode deduzir que ele vai levar aí, vai tomar alguns meses, mas não se preocupe, tá? Porque, assim, você tem que ser informado o tempo todo, né, do passo a passo disso, né? Aquela situação de você contratou ali o advogado, né? E você, né, que eu vejo muita reclamação, né, no meio jurídico, o cliente fala assim, caramba, contrato de advogado, né, para contratação foi tranquila, agora o cara desapareceu, né? Aqui não acontece isso, tá? Você é cliente VIP, né, de saber o passo a passo que está sendo feito, né, e a família toda, né, sabendo o que está sendo feito, né, na implementação da sua roda. Então, vamos continuar aqui, tá? Não se preocupe, você vai ser informado a cada etapa da evolução dos trabalhos. E vamos partir aí para o passo 8, manutenção. Né? Então, a road foi montada, e agora, Rubens, está montada, o advogado já me entregou, né, nesse trabalho, que não vai durar menos de 6 meses. Né? Assim, só para dar uma ideia para vocês, porque semana passada eu vi um post, até uma colega do time Holding Brasil, dizendo que um cliente, né, pediu para ela montar uma holding em 2, 3 semanas, né? E ela falou assim, impossível. Ela falou assim, mas o fulano falou que monta para mim em 2, 3 semanas. Olha, esse fulano aí não é especialista em holding, eu falo tranquilamente, né? Então, é um trabalho que vai durar alguns meses, tá? Mas, enfim, a holding foi montada, né? E agora, se a holding foi montada corretamente, coloquei aí no próximo quadro, né? Por um profissional qualificado, né? Aquela holding, né? De só PJ os bens, a fake holding, né? Você pode até procurar aqui vídeo nosso, também tem lá no blog artigo, né? Sobre fake holding. Fake holding é aquele profissional que chega para você e fala assim, eu monto a holding para você em 1, 2 semanas. E daí ele abre uma empresa, né, levando os seus bens lá para dentro, só PJou os bens, tirou da pessoa física para a pessoa jurídica, mas não tem planejamento sucessório, não tem cláusulas de proteção, não tem nada, é um perigo, né? Por isso que a gente chama de fake holding. Né? Quando os genitores falecem, vai ter que fazer inventário do mesmo jeito, né? Bom, a manutenção do sistema da holding, né, corretamente montada, tudo, ela é feita pela contabilidade, de acordo com o modelo escolhido para a família. Então, assim, não precisa se preocupar, não é porque você agora está fazendo um planejamento patrimonial sucessório com holding que você vai ter vida de empresário, né? Eu estou tranquilo, já me aposentei, quero ir para a praia, né? Continua indo, curtindo sua praia, fazendo tudo que você gosta, né? Então, coloquei aí, os donos do patrimônio não passam a ter obrigatoriamente uma vida de empresário. Isso vai depender do modelo que vocês conscientemente escolheram. Lá naquela fase do croquis estrutural, lembra que eu falei? Né? A gente oferece diversos modelos de holding. Então, a família se identificou mais com aquele, mais com esse, né? E vai depender do que vocês escolherem, tá? E uma grande vantagem, os genitores não perdem o controle sobre os seus bens. Vamos mostrar aí no próximo post, né? Que é o nosso penúltimo, né?
9 de 10, administração. Na holding, os genitores, primeiro, continuam donos de tudo, que é uma grande vantagem, né? Diferentemente da doação com reserva de usufruto e da partilha em vida, que muita gente fala, entrou na moda, vou fazer partilha em vida, doação com reserva de usufruto vitalício, mas lá na doação com reserva de usufruto vitalício, na partilha em vida, os genitores, eles perdem o controle sobre os seus bens, se precisar vender, fazer qualquer negócio, vão ter que pedir autorização para os filhos, né? Inclusive para genros e noras, tá? Ah, não, Rubens, não é verdade, conversei com o advogado, ele falou que no regime da comunhão parcial de bens, isso daí não se comunica porque foi doação. Olha, o advogado também não é especialista e está desinformado. Aqui, assim, quem já conhece, né? Quem está assistindo o vídeo pela primeira vez pode ficar um pouco assustado, né? Mas essa é a nossa forma franca, direta, sem enrolação, né, como fala aqui, sem juridiquês e sinceramente falando, né, a gente tem essa pegada do sinceramente, né? Então, assista também ao vídeo que eu fiz aqui sobre doação, partilha em vida também, doação com reserva de usufruto em partilha em vida, para você ver o problemão. Lá eu conto um caso real que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Então, aqui no sistema de holding, né, o genitor ele se mantém na administração dos bens, podendo expor, como eu coloquei aí no próximo quadro, como bem entender, se é necessidade de autorização de quem quer que seja. Os genitores, inclusive, podem se desfazer, pode se desfazer dos bens, pode desfazer parte ou todo o sistema que foi construído na holding. A gente coloca lá uma cláusula que a gente chama da cláusula do arrependimento, né? Se arrependeu, a gente desfaz. Né? Então, assim, existem realmente aí muitas vantagens. A administração aí não tem dificuldade, tá? Para administrar a holding, e você vai escolher realmente aquele modelo com o qual você se sente mais confortável, né? E, por fim, né, a gente tem que falar, né, que é o último passo, um assunto, né, um pouco desagradável realmente, ninguém gosta de falar isso, mas vamos lá, marcha inexorável da vida. O que acontece quando os genitores vierem a faltar, né? Que é um dos motivos porque as pessoas fazem o planejamento sucessório, não é verdade? As famílias começaram a aumentar, né? A consciência das famílias começou a aumentar com essa pandemia, bastante, tá? A pandemia da Covid-19 levou muita gente a buscar o planejamento sucessório, o número de testamentos aumentou muito, né? Número de doações, partilha em vida, né? A própria holding aumentou, né? Infelizmente, muita gente acaba, como eu falo, né, tomando uma decisão sem informações de qualidade e prejudicando o que às vezes as pessoas pensam que vão fazer um bem para a família, acaba trazendo um problema. Assiste depois outros vídeos aqui do canal, você vai ter noção, se você ainda não assistiu, do que eu estou falando sobre testamento, doação, porque assim, é importante você ter informação e escolher conscientemente, né? Você saber que existem vantagens e desvantagens em todos os instrumentos de planejamento patrimonial sucessório. E você, consciente disso, você faz a sua escolha. Então, vamos lá, falando dessa última etapa, que é o que acontece quando os genitores vierem a faltar, né? O que a gente fala aí, a dor da perda do ente querido, ela não precisa ser agravada com um revés financeiro. O que acontece muitas vezes com quem não fez um planejamento patrimonial e sucessório da família, não fez, deixou ali cair no inventário e partilha, ou quem até fez, mas fez um mal feito, né? Assim, como eu estava falando, até de fake holding. Já recebi no escritório, família, falar assim, olha, a gente gostaria de dar uma olhada aqui, né? E situação, às vezes, é mais grave quando o genitor realmente já faleceu, e a gente olhar e falar assim, pô, mas a pessoa que fez isso só pejotou os bens, né? Não fez todas as cláusulas para sucessão. E agora, Rubens? Agora não vai ter jeito, né? Vocês têm uma fake holding, vão ter que fazer inventário. Então, se foi feito o planejamento corretamente, né? É o que a gente fala, a dor, né? Que já é um momento difícil da perda do ente querido, não precisa ainda ser agravada por um revés financeiro. E a família que se planejou com uma holding bem montada, certinha, né? Ela vai estar preparada para esse momento,
tá? Então, no momento que os genitores não estiverem mais presentes, né, dentro de uma holding corretamente montada, o gatilho, como eu chamo aqui, né, para não ficar falando juridiquês, ele é deflagrado, tá? Ah, o que é isso do gatilho, Rubens? Você chama do gatilho? É exatamente o sistema de planejamento sucessório que a gente montou, né? Isso significa que os herdeiros, como eu coloquei aí no quadro seguinte, eles passam a ser os proprietários plenos do patrimônio que está guardado lá na holding sem a necessidade de inventário e partilha. É isso, tá bom? Bom, então aí nós fechamos, né, os 10 passos da holding para a família. Se você gostou desse vídeo, né, deixe o seu like aí no nosso canal. Esse canal nós acabamos inaugurando, né, com vídeos no ano passado, maio, junho do ano passado, né? A gente começou com esse canal, o número de seguidores do canal vem crescendo, isso é um estímulo para a gente, né? Então, se você ainda não está inscrito no canal, você pode ver aí, né? Tem um sininho onde você pode se inscrever aí no canal da Perro Advocacia, sempre que tiver um vídeo novo, né? O próprio YouTube vai te avisar. Então, fico por aqui, né? Bastante satisfeito em ter produzido mais esse conteúdo para vocês, levando informação nesses 10 passos para a família, que eu não tinha visto ainda, né? Se a partir de agora aparecer, né? Pode ser que alguém tenha aproveitado a ideia, que é ótimo também, né? As pessoas aproveitarem e levarem informações aí, mais informações sobre esse assunto, né? Então, deixe o seu like, tá? Aí no nosso canal. Recomende aí para os amigos, para a família, assista aí em família, né? Afinal, esse é um canal do YouTube dedicado ao direito de família. E nos vemos, então, no próximo vídeo. Um grande abraço.